Ei pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma LZ Live. Hoje, dia 21 de abril, terça-feira, vamos conversar com o historiador Luiz Carlos Vilauta. Vai falar um pouquinho da Inconfidência Mineira e Tiradentes. A gente brinca que a gente nem sabe em qual feriado que a gente está normalmente, não valoriza muito, esses feriados, e principalmente agora na quarentena que a gente nem lembra que é feriado. Na quarta-feira, amanhã, a gente conversa com o fisioterapeuta André Finamori, vai falar um pouco sobre a fisioterapia para os idosos, esse momento, como que os idosos devem se preparar dentro de casa em relação à quarentena. Na quinta-feira, a gente vai ter a primeira LZ Webinar às 18 horas, lá no YouTube da LZ Marketing Negócios, com o Rafael Menin, CEO, diretor-presidente da MRV, e com o Ricardo Gontijo, CEO da Direcional, onde a gente vai falar o que as duas maiores construtoras do Brasil estão fazendo em relação a todo esse momento do coronavírus. Às 20 horas a gente recebe a Cássia Ximenes, presidente do CMI Secov, e na sexta-feira a Carol Braga, que é jornalista e editora lá do Culturadoria, um Instagram, um site muito bacana de cultura. Vamos falar um pouco desse universo da cultura. O meu convidado já chegou, eu vou visualizá-lo e aceitá-lo aqui, transmitir ao vivo e começar esse bate-papo legal. Bem-vindo, Vilauta! Oi, tá vendo algum problema? Eu não tô te Você vendo. tá me... Provavelmente Tá a me vendo? câmera, você tem que modificar a câmera, ela tá com algum problema aí que a gente não tá te vendo. Talvez mudar a câmera de lugar, talvez ela esteja mostrando a parte da frente ou de trás. Veja o que a gente pode fazer nesse sentido. Enquanto o Vilauta vai resolvendo aí a câmera dele, gente, falar um pouquinho aqui que o currículo dele é extenso. Não dá para eu ler inteiro, não, senão a gente vai ficar a live lendo o currículo do Vilauta, que é bem impressionante, sabe? Ele é doutor e mestre em História Social, e ainda licenciado e bacharel em História pela USP. Desde 2002 é professor do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. E também é bolsista de produtividade do CNPq e bolsista do programa Pesquisador Mineiro da FAPEMIG. Tem muitas coisas legais aqui que ele vai contar aqui um pouco com a gente. Já estou chamando ele aqui novamente. Vamos ver se aqui vai dar certo para a gente conversar com o Vilauta. Ei, Vilauta! Agora tá indo? Não, peraí. Tá indo, mas a câmera tá pro outro lado. Você Espera tem um que virar para pouquinho, você. espera um pouquinho. Tá Eu tô... tranquilo. Normal. Não tem problema não. Aí, Agora foi. agora sim. Perfeito. Agora foi. Tudo beleza? Tudo bem com você? Boa noite aí para você e para todos. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente tem feito aí as lives com assuntos diferentes, com profissionais diferentes, para trazer um pouco de conhecimento, de conteúdo relevante. Enfim, para deixar, se a gente conseguir levar um conteúdo para uma pessoa por dia, eu já fico muito satisfeito. E graças a Deus as lives têm tido uma participação muito legal. Essa é a nossa live de número 20, no dia 21 de abril. Muito bacana. O Vilauta, as pessoas sempre perguntam se podem ver as lives depois. Assim que a gente termina a live, a gente compartilha ela aqui no Instagram da LZ, as pessoas conseguem vê-las por 24 horas. Logo depois a gente baixa essas lives, edita e coloca lá no YouTube da LZ, no LZ Marketing Negócios. Eu também posso te mandar o link, se você quiser publicar, vai ser um prazer. Agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite e falar com as pessoas que podem participar, mandem seus comentários, suas perguntas, ou na caixa de comentários, ou ao lado da caixa de comentários tem um ponto de interrogação onde você pode fazer suas perguntas. As pessoas já entraram e já estão aqui, começaram a participar, dando oi para você. Aqui, ó. Ele conta que muita gente acha que Tiradentes era santo e não era. Muito legal a gente saber um pouco disso, né? Ô, Vilauta, eu queria te perguntar uma coisa para começar, né?
eu estou brincando aqui que hoje é feriado, né? E a gente não está sentindo esse feriado porque está todo mundo em casa há muito tempo. Mas a grande verdade é que a maioria dos brasileiros, essa é uma percepção minha, pode ser até uma visão não tão realista, né? Mas o brasileiro não valoriza muito os seus feriados, não valoriza muito os seus heróis. E aí eu queria que você... Qual que é a sua percepção sobre isso? A Sarra Lessa já está aqui, ó. Meu querido professor, João Júnior, saudades do Tidão, já está aí, pessoal, participando com você. Conta para a gente um pouquinho da sua percepção dessa questão que eu te falei agora. Bom, acho que a sua pergunta ela tem que ser respondida com um foco, não é? Nos feriados não referentes a dias santos, mas nos feriados referentes a personagens da nossa história que são ali objeto de uma reverência, de uma comemoração, como é o caso de Tiradentes. Eu acho que, de alguma maneira, boa parte dos nossos feriados não tem uma grande ressonância na nossa memória coletiva, né? Mesmo o feriado de 7 de setembro, que em teoria seria a nossa data maior, a data da independência, né? Se você olhar bem, não é? As pessoas não fazem o mesmo culto a esse feriado que se faz, por exemplo, no 4 de julho ou no 14 de julho, nos Estados Unidos e na França. Ou no dia lá da Revolução dos Cravos, em Portugal, não é? Em que as pessoas saem às ruas e comemoram, não é? Aquele evento e os personagens que reverenciam os personagens que estão envolvidos no evento. Então, eu acho que é algo para a gente pensar um pouco mais. Eu acho que talvez boa parte, os nossos heróis, em boa parte, não são heróis populares. Esta é uma coisa, né? Eu não vejo as pessoas valorizarem, por exemplo, o 15 de novembro, né, que é a data da proclamação da República. Também. 15 de novembro tem muito menos ressonância que a data da independência. Todavia, verdade. É curioso. O Tiradentes, o dia do feriado Tiradentes, o dia de hoje, é daqueles que mais tem, não é? Mais tem. Ainda que a gente possa pensar que não tem como desejaríamos que tivesse, tá certo? E eu acho que essa é uma história que talvez a gente possa discutir um pouco mais, o porquê que esse feriado tem tanto apelo popular, né? Veja, apelo popular, tudo é comparativo com 7 de setembro, com 15 de novembro, por exemplo, né? Nós temos aí alguns feriados instituídos em alguns estados, o Dia de Zumbi, por exemplo, mas você vê que também fora dos grupos identitários específicos, o feriado não merece aí nos estados em que ele se dá, né, uma reverência muito maior. Bom, não sei se eu te respondi, tentei. Né? Respondeu. Não, na verdade, não tem uma resposta certa, né? Tem a visão, é o que você falou. A gente vai fazer sempre cortes, né? Eu fico falando com as pessoas, eu acho que, principalmente nesse momento, nós temos muito mais perguntas do que respostas, né? Então, sim, isso é bom. Sim, são reflexões que devem ser feitas, né? Uhum. E eu noto uma coisa que me incomoda muitíssimo, né? Por exemplo, eu dei uma entrevista que saiu no G1, né, hoje. Se você for ler os comentários, você se espanta com a quantidade de informações equivocadas, né, com pessoas que vêm dizer que, por exemplo, eu estou mentindo, eu não me baseio em documentos que eu estou inventando, né, que eu estou falando abobrinha, certo? E este é um dado do nosso tempo, né? Um dado do nosso tempo, uma certa ignorância histórica e uma certa disfarçatez e uma prepotência sem iguais, né? Então, eu vi agora uma coisa absurda que me foi enviada por um amigo meu, que é das Forças Armadas, dizendo que alguém que postou lá na entrevista, afirmando que foi
Tiradentes foi uma criação da ditadura militar. Isso é uma tolice, né? Isso é uma asneira completa, não é? Completa. Isso é revoltante, tá certo? Então, eu acho que há uma certa prepotência do brasileiro médio, não é? De julgar que pode entender mais, por exemplo, do que um médico, não é? Ensinar a um médico como que se deve tratar de uma pandemia, não é? E querer ensinar história para historiador. Não é? Tá certo? Não, aliás, o que nasceu de especialista em coronavírus nesse momento aí, eu nunca vi. Demais. Né? As pessoas não se conformam com a ignorância delas. Eu não vou pontificar sobre coronavírus. Né? Eu, por exemplo, tem certos temas de história que eu me recuso a me pronunciar. Uma pessoa quis me entrevistar sobre a bandeira nacional. Eu falei, mas de jeito nenhum que você vai conseguir uma entrevista minha sobre isso. Você pode desistir. Ai, ai. Olha, a Daphne está aqui, ó, professor queridíssimo. Ela é queridíssima também, minha amiga querida. Que bom. Ô, Vilauta, vamos começar pelo Tiradentes ou você quer começar pela Inconfidência Mineira? O que você acha melhor? Comecemos pelo Tiradentes. Acho que o Tiradentes é uma boa entrada para você chegar na Inconfidência. Né? Maravilha. Veja. Quem foi Tiradentes, afinal de contas, né? Eu fico lembrando da minha infância e eu passava ali na praça ali, Afonso Pena com a Avenida Brasil, onde tem uma estátua do Tiradentes, e eu ficava perguntando para minha mãe, né? É um santo? É Deus? Quem que é essa pessoa? Né? E depois eu fui estudar história e entender um pouco mais de Tiradentes. Mas conta pra gente. Bom, você tocou num aspecto que eu acho que é um aspecto muito interessante. Não é? O Tiradentes e todo outro personagem é histórico. Não é? A trajetória dele, as palavras dele, as ideias que ele sustentou, tudo isso só é acessado a partir da pesquisa histórica, tá certo? A pesquisa histórica ela é feita num dado tempo, o tempo presente do historiador. Um tempo que coloca as preocupações, coloca objetivos que são objetivos específicos, tá certo? Que coloca problemas, não é? E que também um tempo em que, por exemplo, você... veja, eu posso lhe dizer, eu comecei a pesquisar sobre Tiradentes na década de 80, tá? Você não era nem nascido, hein, Luigi? Não, sou da década de 80. Mas você era um menininho. E aí, o que aconteceu? Eu vim a descobrir um documento, no século XXI já, que me fez repensar um pouco a figura dos Inconfidentes e a figura do próprio Tiradentes. Não é? Um documento da segunda década do século XIX, de uma pessoa que se chama Leonardo Corrêa da Silva. Um documento, ele foi secretário do governador do Maranhão, tá? Dom Tomás José de Menezes. Dom Tomás José de Menezes, Luigi, nasceu em Minas Gerais, era filho de um governador de Minas Gerais. Alvarenga Peixoto, Inácio José de Alvarenga Peixoto, um dos poetas da Inconfidência e um inconfidente, escreveu, em homenagem a esse menino nascido em Minas Gerais, um poema belíssimo que se chama Canto Genetílico, em que ele, de alguma maneira, anuncia as riquezas de Minas Gerais, fala dos negros, tintos e tostados que são responsáveis pela produção dessa riqueza, fala dessa riqueza indo para fora, e, ao mesmo tempo, ao dedicar o poema ao bebê que nascia, Dom Tomás, ele fala assim, você vai ainda ser um governante aqui na América Portuguesa. E as palavras do Inácio de Alvarenga Peixoto se concretizaram. Dom Tomás não virou governador de Minas, mas virou governador do Maranhão. E teve como secretário o padre Leonardo Corrêa da Silva. E agora eu volto ao ponto. O padre Leonardo Corrêa da Silva e o Dom Tomás foram acusados de corrupção, usurpação de poder e tudo mais, né? E caíram em desgraça junto a Dom Fernando Portugal e Castro, ministro dos negócios do reino de Dom João, e caíram em desgraça com o próprio príncipe regente, os dois. Né? E o padre Leonardo foi preso. E preso no Rio de Janeiro, ele foi desaforado. Né? Ele escreveu
uma memória dizendo mais ou menos o seguinte: olha, nós tivemos várias tentativas de rebelião no Brasil em que houve dedo da maçonaria. Uma delas foi a Inconfidência Mineira, a outra foi a Conjuração Baiana de 1798. Aqui apareceu aqui uma baiana aqui, a minha gata, que ela quis a dar gatinha, ela o ar da graça. participa, diz o Vilauta. Ela sempre participa. Bom, mas o que é importante para falar sobre isso aí, não é? Esse documento diz mais, diz que a justiça e o governo, né, os governos, puniram só aqueles de origem mais humilde, tá certo? Veja, a ironia e o desaforo do padre Leonardo Corrêa da Silva era escrever isso para Dom Fernando Portugal e Castro, que foi o governador da Bahia que reprimiu a conspiração baiana e que protegeu aqueles sujeitos que tinham uma origem social mais alta e só puniu, né, só puniu aqueles que eram os desgraçados. Onde eu quero chegar com isso, Luigi? Quer dizer, se a gente, como historiador, ao fazer olhar para o passado, a gente coloca questões que são questões do presente, a gente também produz um trabalho conforme as informações que a gente tem disponíveis, né? Então, na década de 80 e na década de 90, eu não tinha esse documento em mãos. Eu só passei a ter esse documento em mãos no século XXI, e tanto que eu falo, sustento aqui. A Inconfidência teve maçom envolvido nela. Não teve o envolvimento da maçonaria como instituição, mas maçons participaram da sua orquestração, tá certo? Como a maçonaria própria diz, né? Então, tudo isso para dizer para você que o olhar do presente que investiga o passado interfere na produção do conhecimento histórico. Claro. E cria determinadas ideias. Se você for olhar a própria documentação principal da Inconfidência Mineira, que são os autos da devassa da Inconfidência, veja, aquela documentação não é espelho da realidade, né? Você tem duas devassas aí, uma mandada fazer pelo vice-rei, lá no Rio de Janeiro, e outra mandada pelo governador, o Visconde de Barbacena, que temia que protegidos dele fossem atingidos, alcançados pela investigação. E ele sabia que um amigo dele que pagava as contas dele, que se chamava João Rodrigues de Macedo, ele estava metido na Inconfidência. Houve discussão na casa dele, a Casa dos Contos, famosa lá em Ouro Preto. Como é que esse cara não estava metido? Esse cara saiu ileso, Luiz, ileso da investigação. Nada aconteceu com ele, né? Enquanto que o escrivão da investigação falou assim para o outro: olha, se você não envolver fulano de tal, a gente vai conseguir alguma regalia para você. A promessa não foi cumprida. E aí o sujeito, dialogando com outro magistrado, falou: olha, falaram isso aqui para mim e não cumpriram, honraram a palavra. Então, o que eu quero dizer para você é que a documentação também traz uma certa visão. E a visão, imagine você, se você for preso, acusado por um crime de conspirar contra o rei. Você sabe, a rainha, no caso, né? Você sabe que o quê? Você pode ser punido com a morte, né? Claro. Qual vai ser a sua postura se você for um sujeito mais acovardado? Você vai, provavelmente, tentar tirar o seu corpo fora da situação, né? E vai procurar criar uma imagem muito negativa daquele que colocou a cara na rua. Esse foi o caso do Tiradentes, não é? O Tiradentes, não é? Ele era um homem, aí chegando nele, né? Ele era um homem de uma boa família da região de São João del Rei, comarca do Rio das Mortes. Ele teve um primo que se tornou muito importante na passagem do século XVIII para o século XIX, se meteu com uma casa editorial em Lisboa, em publicações, com a proteção da coroa portuguesa. Então, Tiradentes não era qualquer um. Tinha um irmão padre, quer dizer, a família dele era uma família, entre aspas, de bem, né? Mas, apesar de ser de uma família de bem, ele não estudou na Universidade de Coimbra, né? Ele não estudou em Montpellier, ele não estudou em Bordeaux, na França, né? Ele não tinha as conexões que tinham Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, outros participantes da Inconfidência, entendeu? Ele não tinha formação universitária, nem de nível superior, né? E aí, então vejam bem, se você for olhar a documentação, você vai perceber que o quê?
Alguns inconfidentes pintaram uma imagem do Tiradentes muito negativa. O Alvarenga Peixoto disse assim que ele era um oficial feio e espantado. Uns outros disseram que ele era louco, doido, que ele seguia, tinha um livro lá que era o livro do diabo, que ele lia, né? E um dos denunciantes da Inconfidência, né? As pessoas não gostam que eu conte isso, tá? Mas eu vou contar aqui, né? Claro, um dos denunciantes da Inconfidência, que se chama Basílio de Brito Malheiros, estava numa taverna. Aí perguntaram assim para ele: ô Basílio, você já ouviu falar da sedição, da revolta do Tiradentes? Agora são palavras textuais dele. Abro aspas. Ele respondeu assim, ó, abri aspas. Só se for um levante de putas, fecho aspas. Ora, o que uma pessoa cretina pode fazer? Pode ler essas representações. Tiradentes era louco. Só queria saber de mulher, né? Só queria saber de prostituta, e não percebeu uma coisa que é importante. Por que ele foi pintado como louco no momento da repressão? Porque as pessoas queriam punição menor, ou nenhuma tirar punição. O corpo fora e colocar Tirar o corpo fora. Tirar o corpo fora. E por que ele foi apresentado como um sujeito que vivia nas casas entre prostitutas? Isso não é uma coisa menor. Isso não é uma coisa anedótica e negativa. Isso significa que ele era uma liderança, entre aspas, revolucionária. Ele tinha capacidade de falar para o povão, entendeu? Ele falava com todo mundo. O Tiradentes era capaz de falar com o vice-rei no Rio de Janeiro, com o governador de Minas Gerais, com um colega de tropa dele, com as prostitutas chamadas pilatas, tá certo? Ele era capaz de curar as pessoas, era capaz de tirar dentes das pessoas, dizem que ele era um bom dentista prático, tá certo? Então, com isso eu estou pintando aqui, sei que parece que eu estou demorando muito, mas eu estou respondendo para você. Você tem que tomar cuidado quando você olha para o passado e olha para a documentação que o passado produziu, né, com duas coisas. Ali na documentação tem mentira. Ali na documentação tem uma certa representação conveniente a quem escreveu, quem produziu a documentação. Então você tem que ser crítico. Então, por isso que eu te digo, feio ou espantado, isso não me interessa. O que interessa é que fica claro que o Tiradentes era uma pessoa brilhante. E eu assino aqui e repito, brilhante. Ele não estudou em Coimbra, ele não estudou em Montpellier, mas ele tinha gana de conhecimento. Ele procurou aí ler livros, e ele não lia, não tinha bom domínio de francês. Ele tinha um dicionário de francês, que significa que ele tinha algum conhecimento, mas pouco, né? E ele vivia importunando as pessoas para traduzirem passagens, e ele discutia passagens de 2 livros que foram publicados em francês. A história filosófica e política dos estabelecimentos e do comércio dos europeus nas 2 Índias, do Abadi Reinal, publicado em 1770, e a coleção das leis constitutivas dos Estados Unidos da América, publicadas em 1778, tá certo? E ele queria se inteirar sobre isso para o quê? Ele usava isso tudo para pensar na Revolução. Ele usava ainda um livro, um manuscrito chamado Mapa da População de Minas Gerais, que um sujeito chamado sobrenome Rocha produziu, e ele olhava para o livro e dizia assim, olha aqui quanto de gente tem aqui em Minas. Né? Ele pegava o livro do Reinal e dizia assim, aquelas praias lavadas, sem riquezas da América Inglesa, fizeram a independência. Imagine aqui em Minas Gerais com tanta riqueza, se a gente não pode fazer essa luta. Entendeu? Mas o Tiradentes, ele me pegava... Eu falei 3 textos aqui para você. Eu posso dizer uma outra coisa. Isso aqui, eu vou me gabar aqui, sou um pouco modesto, porque fui eu que descobri. Isso aqui que fica aqui para esses caras de pau que dizem que eu preciso estudar. Eu gastei 3 meses numa biblioteca para achar isso aí. O Tiradentes reproduzia, mudando o significado um pouco, um sermão do padre Antônio Vieira, o maior orador sacro que já passou pelo púlpito cristão, né? Um jesuíta de grande renome, que nos faz lembrar aqui o grande Papa Francisco, porque o padre Vieira era um sujeito que era capaz de dialogar com os índios da Amazônia, né, da região amazônica, tá certo? E servir ao rei na corte em Lisboa, entendeu?
e era um sujeito que colocava o dedo na ferida e que falava dos problemas existentes no Brasil. Pois bem, o Tiradentes misturava todas essas leituras para analisar a situação de Minas Gerais. E veja, eu vi agora há pouco que não vou me calar diante disso, que o João Amoedo, né, falou que o Tiradentes serve do exemplo para a gente pensar na carga tributária, tá certo? Que é cobrada de nós hoje em dia. Só que dá para dizer para o senhor João Amoedo que, ao contrário do que o partido dele faz, o Partido Novo, o Tiradentes tinha uma visão crítica sobre a relação entre a colônia e a metrópole, tá certo? Ele dizia que o quê? Portugal chupava a riqueza de Minas Gerais através de dois mecanismos. Um mecanismo era a exclusividade comercial que Portugal tinha com a colônia. O outro mecanismo era a carga tributária. Então, ele denunciava a expoliação colonial. O Partido Novo serve ao colonialismo presente, entendeu? Então, é uma vergonha ver essa apropriação que o João Amoedo fez hoje, tá certo? Não, tranquilo, aqui é super aberto, pode falar o que o senhor quiser. Olha só aproveitar para a gente não perder as participações aqui, o Tiago Torres está perguntando o seguinte: boa noite, sou de Natal, no Rio Grande do Norte, pergunta ao professor Vilauta, por que o dia de Tiradentes é muito mais lembrado e pontuado nos livros didáticos que a Revolução de 1817? A grande pergunta que ele faz, meu caro Tiago Torres, a sua pergunta é a pergunta que eu estou tentando responder com a pesquisa já de 3 anos, tá certo? Ora, então vou te explicar primeiramente. Vamos pensar. Não é? Na Revolução de 1817 e na Inconfidência Mineira, o que tem em comum e o que tem de diferente? Primeiro, em comum, ambos são movimentos contra a coroa portuguesa. Perfeito? Perfeito. Em comum, ambos têm uma circunscrição geográfica limitada. Não se estava pensando em Brasil, nem em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco aqui envolvendo Alagoas, porque Alagoas pertencia a Pernambuco nessa época, tá certo? Em 1817. Aqui em Minas Gerais, os inconfidentes estavam pensando em Minas, em São Paulo e no Rio de Janeiro, tá certo? Então você tem circunscrição regional. Outra coisa, você tem a participação de clérigos aqui e também lá. Tem a participação de militares aqui e também lá. Só que lá, na Revolução de 1817, você tem gente das camadas subalternas em uma maior quantidade, tá certo? E você tem uma diferença substancial, duas diferenças substanciais. A primeira, a Inconfidência Mineira foi uma conspiração que foi abortada. Ela não virou revolta, ela não se concretizou. Já a nossa Revolução Pernambucana de 1817, eu digo pernambucana, mas ela não é só pernambucana, não. Ela é potiguar, ela é paraibana, é de parte do Ceará, tá certo? Ela se materializou numa república que durou mais de 70 dias. Aí você tem uma diferença substancial. A outra diferença substancial, lá em Pernambuco, se disse claramente que a escravidão era uma coisa inaceitável. E se propôs, em 1817, a abolição lenta, gradual e legal da abolição, respeitando-se a propriedade. Mas não, aí vai sempre um engraçadinho falar, tá vendo? Não queriam a abolição. Mas vamos pensar, quando é que a nossa começou? Tá certo? Vamos pegar a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários e a lei áurea. Esse processo só terminou em 1888. Tá certo? Se a Revolução Pernambucana tivesse sido vitoriosa, esse processo teria começado antes e teria certamente terminado antes. Né? Agora, a outra coisa, onde aconteceu a Revolução Pernambucana e onde aconteceu a Inconfidência em Minas Gerais? A Inconfidência de Minas Gerais aconteceu aqui, em Minas, né? Em São Paulo e no Rio. A outra aconteceu no Nordeste. Né? Do Nordeste, que não era chamado Nordeste, era chamado... Aí Picou um pouquinho, professor. Só repete para a gente. Você estava falando que a Inconfidência Mineira ocorreu em Minas, São Paulo e Rio, que tinha um peso já, né, para a coroa, e que a Revolução de 1817 aconteceu no Nordeste do Brasil, e aí picou. Então, aconteceu no Nordeste, que era chamado até então Norte, até século XX, não se falava Nordeste, não, se falava Norte. Né? E, veja,
Se você pegar, ok, quem é que liderou o processo de independência do Brasil? Não foram as províncias do Nordeste. Foram 3. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Dom Pedro I, quando ainda ele não era Dom Pedro I, ele estava quase, em agosto de 1822, numa proclamação ao povo brasileiro, ele disse isso com todas as letras. Que era daqui, de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que estava saindo essa luta pela independência. E as outras províncias, elas foram conquistadas pela persuasão, mas também pelas armas, tá certo? Houve luta, tá certo? E veja, então, eu arrisco para responder ao Tiago. Tiago, a Revolução Pernambucana é esquecida porque ela é mais indigesta que a Inconfidência Mineira. Ela aconteceu, ela propôs a abolição, ela teve por epicentro o então norte do Brasil, tá certo? Agora, tem uma coisa que é importante, né? Tiradentes. Tiradentes também faz a diferença, Luiz. Que Tiradentes morreu como uma espécie de Jesus Cristo. Né? O Tiago pode retrucar para mim, mas a gente teve lá em Pernambuco Domingos José Martins, que foi fuzilado, o Padre Roma, que foi fuzilado quando chegou em Salvador, tá certo? Pelo poder despótico da coroa. Então não tem muita diferença em relação ao que aconteceu com Tiradentes. Mas o que acontece é que a conduta toda do Tiradentes, Luiz, faz a diferença. Imagine você que ele tinha inimizades entre os Inconfidentes Mineiros. O que seria de se esperar de uma pessoa como essa durante um processo de investigação, de punição? Que ele abrisse a boca e denunciasse todos eles. Ele não fez. Ele era arqui-inimigo do Tomás Antônio Gonzaga, não o prejudicou. Não o prejudicou, tá certo? Tiradentes assumiu toda a responsabilidade para si. Ele foi o chefe. Tiradentes, claro que não foi. Óbvio que não foi. Né? Mas ele foi aquele que levou as ideias dos Inconfidentes para a rua, para o público. Os outros ficaram entre 4 paredes. Ele colocou a cara dele à tapa, tá certo? Ele colocou mais a vida dele em risco. Né? E veja, ele se comportou com muita dignidade em todo o processo. Lá no julgamento, ficou feliz dele ser o único que não teve comutação de pena, não é? E, segundo os relatos do suplício que ele sofreu, ele beijou os pés do algoz lá de quem ia enforcá-lo, né? E ele parecia um santo, né? Parecia um mártir, né? E foi um mártir, é inegável que foi um mártir, né? Ora, então essa figura, né, logo de cara ela se encaixava num perfil que é o perfil de Jesus Cristo, tá certo? Aquele que deu a própria vida em nome de uma certa causa, né? Muito legal. E o que eu observo, o Luigi, é que desde a independência, mas sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, ou seja, depois de 1850, 1860, 1870 e 1880 tem um estouro. O que acontece? Essa memória sobre o Tiradentes, ela vai se intensificando, né? Você tem aí um romance publicado em 1848, chamado Gonzaga ou A Conspiração do Tiradentes. Veja o título. Gonzaga ou A Conspiração do Tiradentes. Gonzaga está em primeiro lugar, né? Houve ainda o livro do Joaquim Norberto, História da Conjuração Mineira, de 1872. Poemas foram publicados, em vários jornais sobre Tiradentes, tá certo? Quadros foram pintados sobre Tiradentes. Dramas foram compostos. Um hino a Tiradentes foi composto. Ruas com o nome de Tiradentes foram estabelecidas, tá certo? Até um chapéu Tiradentes se criou, né? Clubes Tiradentes foram criados, foram estabelecidos, né? O 21 de abril, por exemplo, ainda no Império, né? Na década de 80,
mereceu da Assembleia da Província do Amazonas a seguinte deferência. Nós não vamos trabalhar no dia 21 de abril, é uma homenagem a Tiradentes, lá no Amazonas, Luiz. Tá certo? E aí eu respondo ao Tiago de novo, quer dizer, essa figura, ela derrotou, não é, os revolucionários pernambucanos de 1817 também pela grandeza dela. Porque conseguiu tocar no coração das pessoas. Aí tem gente que vem com uma lenga-lenga, é a última coisa que eu vou falar aqui respondendo essa pergunta, que Tiradentes é obra dos republicanos. É, mas não só. Não só. Tá? Não só dos republicanos. Muito além dos republicanos. Tá? Eu posso dizer com todas as letras que gente do Partido Liberal fez isso. Gente ligada ao Partido Conservador também não se furtava a isso. É claro que aqueles que viviam no entorno de Dom Pedro II não tinham muita simpatia com o Tiradentes. Afinal, quem foi que mandou matar Tiradentes? Foi a bisavó de Dom Pedro II. É muito incômodo, né? Claro, claro. Ô Vilauta, muito bacana, muito conteúdo, isso o pessoal adora aqui, ó. O Felipe tá, saudações de Pernambuco, professor. Ótimo, adoro Pernambuco. O Luiz Fernando, ele tá perguntando o seguinte, Vilauta, não sei se você já falou, mas se não, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a biografia do Alferes escrita pelo jornalista Lucas Figueiredo. Abraços. Olha, assim, eu não vou ser leviano, não, eu não li, eu não vou dizer que li, tá? Eu não li, e assim, eu sei que o Lucas Figueiredo é uma pessoa que é muito cuidadosa, mas eu não li, então como eu não li, eu não vou avaliar, tá claro, certo? Perfeito. Agora, eu acho, só uma Pode coisa falar. que eu acho que esse papel de fazer esse tipo de trabalho, nós historiadores que devíamos fazer, sabe? Porque em alguns casos, e eu vou falar aqui agora, eu vou nomear porque eu li, né? O livro do Laurentino Gomes, por exemplo, 1808, aquilo ali é uma barbaridade. Ele é muito bem escrito, muito fácil de ler, mas ele tem uma série de equívocos, uma série de lugares comuns, uma série de estereótipos, e ele não acrescenta nada em termos de conhecimento. Isso é uma pena, e foi um best-seller no Brasil, né? Foi um best-seller, mas ali é um amontoado de preconceitos. Entendi. O Vinite Vini, esse Vilauta é um colosso mesmo. Obrigado. Muito bem. Bom, deixa eu ver aqui. Brilhante esse Vilauta. O pessoal politicamente gosta de participar aqui. Muito bem. Eu estou imaginando. Normal. É normal, mas é aí que está. O meu compromisso aqui, eu vou dizer bem claramente para esses que ficam com esse tipo de discurso, é com a verdade. Eu acredito que haja uma verdade histórica. Você tem um quê de interpretação, mas há verdade. Então, não venham dizer que Tiradentes foi obra da ditadura militar, que eu não vou aceitar isso, tá certo? Não vou aceitar de jeito nenhum esse tipo de invencionice. Tá certo? Não venho também criticar por ele não querer abolir a escravidão. Ele e a torcida do Flamengo, que não existia na época, pensavam assim, eram poucos aqueles que tinham alguma ideia no sentido contrário, tá certo? Então, vamos entender essa coisa conforme o tempo em que a pessoa escreveu e agiu. Aí o meu amigo pernambucano vai dizer, mas em Pernambuco se fez. Mas tem uma diferença aí nós temos alguns anos de diferença. Né? Verdade. A Kelly está aqui. Professor, eu nunca vou me esquecer de um texto seu publicado em um grande jornal há uns anos atrás, nesta mesma data, falando sobre a imagem de Tiradentes e os vários ataques que o senhor recebeu. Inclusive, mais uma vez hoje, né, você está falando que numa reportagem... É direto, né? É direto isso, é direto porque as pessoas são hoje ignorantes e prepotentes. Eu não aceito que um ignorante venha querer me dar aula de história. E digo aqui com todas as letras. Não aceito, não. Quer estudar? Quer me contestar? Vai estudar. Tá certo? Agora, não venha dizer que eu estou inventando, que eu estou falando abobrinha. Não, eu estou falando com base numa leitura crítica da documentação e cuidando para não ser anacrônico, tá certo? Como eu falei aqui, não dá para cobrar um ideal abolicionista do Tiradentes. Não dá. Não dá. Ele era um homem da época dele. Tá certo? Perfeito. Cristiano Ferronato, Vilauta sempre brilhante. O Thiago está agradecendo lá. Muito obrigado pela resposta, professor.
Fala para Tiago, eu gosto de Pernambuco tanto ou mais do que eu gosto de Minas Gerais. Pernambuco é minha terceira pátria. Maravilha. O Valdeci Prado, parabéns, belíssima live. Obrigado, Valdeci. A Marcela Brandão, grande e querido Vilauta, abraços de Juiz de Fora. Terra que eu adoro também. Youssef, abraços de PPGH da UFG Vilauta. Ótimo. O Will Hunting, Vilauta, você é o melhor. Obrigado. Muito bacana. Ô, Vilauta, eu quero voltar a falar do Tiradentes, mas antes disso, aí, ó, o Valdeci, o cara vai no Google e tem informação, mas não tem formação. Muito legal o Valdeci falando aqui. É isso mesmo. Você falou aí uma coisa interessante que me chamou a atenção do Tiradentes. O Tiradentes não usava chapéu, não usava nada disso, foi invenção que fizeram do Tiradentes? Veja, não tem uma imagem dele, né? Você tem E aí você fica. Você vai lidar com o quê? Tem lá a descrição: oficial feio e espantado. Então, não dá para você acreditar de todo nisso, né? E ele não devia ser tão feio assim, não, porque o mulherinho meio que gostava dele, né? Bacana. Tinha mulheres que gostavam dele, e ele era uma pessoa assim querida, entendeu? E aí também odiada, tá? Odiada. Lá no Rio de Janeiro, uma vez que ele entrou no teatro, ele foi vaiado. Tá? Muito legal. Grande Pedrinho Pena, obrigado aí. O Vilauta, me conta o seguinte. Outro dia eu recebi um meme aqui que eu fiquei rindo sozinho, que é o seguinte. Nossa, sempre quis participar de um fato histórico, mas está muito cansativo. Como que você vê essa questão hoje da pandemia? A gente já passou historicamente por grandes guerras, por grandes pestes. Que tipo de análise ainda prévia, né, se é que sim pode dizer, você está fazendo desse momento? O que a gente vai aprender com isso tudo na sua visão? O Luigi, eu tenho no presente momento 57 anos. Né? Eu nunca vivi um momento tão dramático na minha vida, né? Na história da história mundial e da história do Brasil em particular. Da história do Brasil eu não vou querer tocar para não ficar muito irritado, tá certo? Né? Mas essa questão da pandemia é uma questão que nos pegou de calças curtas. Né? Nós não estávamos preparados para lidar com isso. Né? E isso está mudando enormemente a nossa perspectiva a respeito do nosso futuro, a nossa perspectiva a respeito do que é o bom governo. Né? Então, por exemplo, você tinha até a eclosão dessa pandemia vários economistas que faziam uma profissão de fé no neoliberalismo mais selvagem, né? E queriam destruir o Estado de todo jeito. Eu tenho familiares, que eu não vou dizer qual é o grau de parentesco, né, que achavam, né, aí essa aqui eu vou alfinetar, que o Partido Novo era a grande novidade, tá certo? Que tinha que realmente diminuir o Estado. Né? Agora, o que está todo mundo vendo? Sem SUS, né, não tem salvação. Sem universidade pública, porque a universidade pública é quem produz conhecimento no Brasil, no mínimo 90%, não tem pesquisa científica. Né? Tá certo? Não tem perspectiva de você achar remédio, vacina. Né? Então, nós estamos num momento dramático da nossa história. Nós estamos num momento que nós temos que pensar também em uma coisa. E aí eu faço aqui, elogio aqui a figura do Ciro Gomes. Tem umas coisas que eu não gosto dele, mas tem umas coisas que eu gosto. Né? Ele é uma pessoa que tem uma certa coerência numa denúncia. Na denúncia de que nós estamos aí perdendo as nossas indústrias. E isso é um problema que vem desde o governo do Fernando Henrique. Isso atravessou o governo Lula, atravessou o governo Dilma. Né? Com o Temer e com esse que está aí, né, as coisas só pioraram. Né? E agora nós estamos numa situação que o quê? A gente tem que importar máscara, tem que importar vários equipamentos, tá certo? Como? Um país que produziu aviões, tá certo? Um país que produziu uma tecnologia para o quê?
fazer a prospecção de petróleo em águas profundas, não é capaz de produzir equipamentos para salvar vidas. Né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento decisivo. Né? E mesmo esses que são liberais hoje estão aqui se repensando, sabe? E eu acho que é um momento hoje, Luiz, de muita responsabilidade. Né? É um momento de pensar que não é o Brasil acima de tudo, porque quando fala Brasil acima de tudo, isso encobre os interesses mais mesquinhos. Né? Mas é o povo brasileiro acima de tudo. Né? É a vida do povo brasileiro acima de tudo. E a vida, ela não é incompatível com a economia. Aliás, a vida requer desenvolvimento econômico. Né? Então, a hora de industriais, intelectuais, militares, né, pensarem em alternativas em defesa do povo brasileiro. Nós estamos vivendo, Luiz, uma situação, eu vou usar aqui uma expressão que muita gente vai ficar chocada, é uma situação de insegurança nacional, tá certo? Essa coisa de não termos equipamentos, de não termos aqui condições de lidar com essa pandemia, é uma questão de segurança nacional. Essa questão de termos um parque industrial sucateado é uma questão de segurança nacional. Né? E, então, eu acho que nós temos que pensar muito nisso. Né? E eu acho assim, que também os militares têm um papel muito importante. Eles têm que se espelhar em Tiradentes, tá certo? Espelhar em Tiradentes e lembrar-se daquilo que eles tiveram durante a ditadura. Eles tinham um projeto de país, Luiz. Tinha um projeto de desenvolvimento de país. A gente podia questionar o projeto, uma ou outra coisa de projeto, mas eles tinham um projeto de país e não de destruir o país. O que nós estamos vendo hoje é uma obra de destruição do país. Uma destruição criminosa, né? Genocida, eu ouso dizer. Né? Então, chegou a hora da sensatez, e sem preconceitos ideológicos, sem ideologias, tanto a esquerda quanto a direita. Né? Tá certo? Perfeito. Então, agora, só uma última coisa, o SUS mostrou-se hoje uma coisa necessária. Né? Tem que se investir no SUS. Né? Perfeito. Voltando a falar do nosso querido Tiradentes, o Henrique Verchenko está perguntando o seguinte: Vilalta, hoje circulou mais uma vez a frase: se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-lo. Atribuída a Tiradentes. O que você diria sobre a construção dessa fala? Primeiro que nação eles não usavam nessa época, não, tá? Então, nação, o que é nação? O que é nação? Né? Veja bem, o horizonte do Tiradentes não era o Brasil, gente. O horizonte do Tiradentes era o Brasil quando ele pensava na exploração colonial. Isso ele percebia isso. Mas o horizonte dele eram essas capitanias que hoje a gente chama de capitanias do Sudeste. Né? Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá certo? E as pessoas colocam na boca do Tiradentes coisas que ele não pensava. Ele não pensava na independência do Brasil. Lamento, não. E olha que eu elogiei Tiradentes, tá certo? Mas não pensava. Não pensava nisso. Né? E ele tinha no vocabulário da época, o termo que mais aparece é pátria. Né? Pátria, né? Que você vê mais. Nação é raro aparecer, e nação, hoje, né, a gente entende como nação, aquela coletividade que se vê com um pertencimento comum, não é? que se vê com uma história comum, não é? Que vê que tem laços culturais de algum nível que são comuns. É claro, não dá para falar que os laços culturais são da mesma natureza no Brasil do que no Canadá. O Canadá é um país bilíngue, aí você vai ter uma diferença. Não dá para você ter a língua como uma coisa fundamental. Mesmo no Brasil você tem o português, mas você tem as várias línguas indígenas. Né? Então, a nação é uma criação
dos estados, quando os estados são constituídos. E a nação brasileira, efetivamente, ela não existia na época do Tiradentes. Né? Não existia. Ela começou a se esboçar no século XIX, e eu vou dizer aqui também o povo de esquerda que vai me detestar. Agora eu vou provocar esse povo de esquerda aqui, que às vezes é muito chato. Tá? Se não fosse Gilberto Freire, a ideia de nação que nós temos não estaria devidamente enraizada, que foi Gilberto Freire com Casagrande e Senzala, publicado em 1933, que fez com que a gente olhasse para o espelho e olhasse, você e eu aqui, e víssemos aqui a nossa cor de pele, os nossos cabelos e tudo mais, narizes e tudo mais, e não tivéssemos vergonha de sermos mestiços. Tá certo? E Gilberto Freire fez isso e fez mais. Ele fez mais. Ele disse, isso aqui é uma sociedade baseada na escravidão. E o que você vê hoje, que a escravidão ela cobra a sua conta no Brasil. A gente não consegue se livrar. Né? Não consegue se livrar dela. Aí agora vai uma provocação. Essa gente que sai na rua, que perturba hoje, no dia de hoje, o trânsito de ambulâncias e que sai na rua dentro dos carrões e que não coloca o rosto para fora e que quer que o pobre vai trabalhar, no fundo, Ulite, não passa de um bando de senhores de escravos do século XXI. O sujeito hoje, que é o sujeito que é o uberizado, eu vou dizer uma coisa aqui, vai também irritar um monte de gente. Aquele que trabalha como uberizado, ele tem uma condição pior que do escravo de ganho. Na época da escravidão. Com o escravo de ganho, o senhor o mandava sair de manhã, trabalhar durante o dia, depois voltar e trazer um recurso para ele. Mas ele tinha a casa, a comida garantidas. Tá certo? O uberizado não tem nada. E aí as pessoas hoje vêm dizer que o uberizado é um empreendedor. O empreendedor da miséria. O empreendedor da ausência de direitos, do deserto de direitos, isso é uma vergonha, tá certo? Verdade. Então, esse povo quer uma neo-escravidão. E é contra isso também que a gente tem que lutar. Para desenvolver o país, garantir condições da população sobreviver, nós temos que dar emprego. Distribuir renda. E isso interessa ao capitalista, porque para o capitalista interessa ter consumidor também. O Valdeci está perguntando, e o Espírito Santo nessa época entra onde? O Espírito Santo não entra, não. Eu lamento, mas o Espírito Santo não entra, não. Aí, aqui é provocação para os meus alunos, sabe? Para os meus alunos eu sempre provoco. Eu sou de Taubaté, tá certo? E eu adoro provocar esse povo, porque eu falo assim, se não fossem os taubatianos, boa parte das vilas e dos arraiais mineiros, esses arraiais não existiriam. Né? E, então, eu digo assim, que a Taubaté se fez presente na Inconfidência Mineira, mas o Espírito Santo não. Perfeito. A Daphne está aqui, ó, maravilhosa observação. Tudo senhor de escravos fazendo buzinaço nas portas de hospitais em São Paulo. Isso. Obrigado em São Paulo e em Belo Horizonte também. Perfeito. Ô Vilar, eu não estou acreditando que a gente já está chegando ao fim da nossa live. Eu falei que ia ser 40 minutos, já tem 55, sabe? Que o papo foi rendendo, foi tão bom que... Obrigado. Não, foi ótimo. E gosto que você é provocativo. E é isso mesmo, acho que tem que provocar. E cada um que escute da maneira que quiser e faça a leitura que quiser. Só antes de despedir, eu quero que você fale um pouquinho também, para finalizar um pouco mais de Tiradentes da Inconfidência. Te agradecer demais, foi ótimo. Acho que temos que fazer outras, porque realmente foi delicioso. Me convida para o 7 de setembro que eu vou querer. Opa, demorou, já está convidado. 7 de setembro já está convidado, tá? A gente faz outra live no 7 de setembro. E também para o 6 de março, já que você está atendendo lá o nosso amigo de Pernambuco, fazer uma coisa especial sobre a Revolução Pernambucana. Né? Ótimo. Aqui, ó, o Felipe tá aqui, ó, ótimo bate-papo, Raul Vilauta, o Belo. O povo tá de sacanagem, né? Poxa, não, é que aí eu faço uma homenagem a um grande mestre de todos nós, o Raul, meu também, Francisco Vinhosa, infelizmente faleceu na semana retrasada,
uma pessoa querida, um historiador e um grande professor. Vinhosa, onde quer que você esteja, nós estamos aqui celebrando a sua figura com alegria. Poxa vida, você é uma parada, Vinhosa. É isso que era um cacuete dele, os bordões dele. Né? Então, o nosso humilde homenagem, essa live é homenagem a ele. Muito Isso. bacana. Então, mais uma vez, te agradecer. Amanhã a gente recebe o fisioterapeuta André Finamori, que cuida de idosos, e vai falar um pouquinho como que está essa questão dos idosos na pandemia, o que, que pode ser feito de atividade física. Acho que vai ser um papo muito legal. Na quinta-feira, gente, nós temos a primeira LZ Webinar. Nós vamos receber o Rafael Menin e o Ricardo Gontijo, o Rafael Menin da MRV e o Ricardo Gontijo da Direcional, onde a gente vai falar o que, que as duas maiores construtoras do Brasil estão fazendo para o futuro delas e do segmento da construção civil. Mais tarde a gente recebe a Cássia Ximenes, presidente do Secov. E na sexta-feira a jornalista Carol Braga, do Culturadoria, vai falar um pouco como que a cultura vai se reinventar depois do Covid. Obrigado demais. Aqui, ó, Carolina, saudades do Vinhosa e da Fafiche. Todos nós. O Felipe tá aí, ó. Olha o 1º de maio aí, gente. Não, para o 1º de maio não é da minha praia. Minha praia é período colonial e império. Né? Maravilha. O Valdeci, o papo tá gostoso, parabéns, nós também agradecemos. Bom, mais uma vez te agradeço. Você tem aí 2 minutinhos, 3 minutinhos para terminar. Eu queria que você terminasse falando um pouco mais de Tiradentes e Inconfidência Mineira e algo que eu não te perguntei que você acha legal falar para o pessoal. Obrigado mesmo, viu? Eu acho que nós vivemos... Obrigado você, Luiz, e eu queria só dizer o seguinte. Algo que ressalta se fica de bom da Inconfidência Mineira, que é o quê? A importância que os Inconfidentes davam e o saber e o conhecimento, os livros, foram essenciais para que eles pensassem criticamente a respeito da situação em que eles viviam em Minas Gerais, né, nas conexões com São Paulo e Rio de Janeiro. Né? E então, nós temos que aqui fazer aí uma defesa do conhecimento, uma defesa do saber, uma defesa da ciência. Uma outra coisa, eu quero recuperar um sonho dos Inconfidentes. O sonho dos Inconfidentes de estabelecer uma universidade em Vila Rica. É importante que eu diga aqui que se havia ensino superior no Brasil, no período colonial, e houve ensino superior no Império, não houve universidade. A universidade só veio surgir no Brasil no século XX. Né? E o povo de esquerda também não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar. Né? Quem que fez a primeira grande expansão das universidades federais? Foi a ditadura militar. Né? Porque valorizava-se o conhecimento, o saber e a ciência. Tá certo? Quem que depois fez a maior expansão? Os governos do PT, Lula e Dilma. Então, é outra coisa que eu quero aqui levantar, a importância da universidade, né? E a importância que a universidade se abra mais ainda à população menos favorecida. Tá certo? Um terceiro aspecto importante. Tiradentes e os demais Inconfidentes foram vítimas de uma justiça inescrupulosa. Uma justiça que produzia injustiça. E veja, na época, fazer justiça era tratar os desiguais desigualmente, porque era uma sociedade fundada na desigualdade jurídica. Mas mesmo considerando isso, não é? Ali, aqueles que pertenciam a uma mesma camada tiveram penas diferentes e foram vítimas de um olhar, né, que pegou uns e deixou de lado outros. Né? E no Brasil, a gente está enfrentando um problema que é antigo, mas mais acentuado nos últimos tempos, que é o quê? A justiça, ela pune desigualmente as pessoas. Né? Ela pune mais o negro, né? Ela pune também do ponto de vista da corrupção, que é uma coisa velha no Brasil, né? Mas ela pune mais os ligados aí aos petralhas, né? Mas deixa os outros do outro lado todos soltinhos. Né? Tá certo? Então, eu acho que a gente tem que também mexer. Esse é um outro nó que a gente tem que tratar. A justiça brasileira. Né? Enquanto os magistrados continuarem a se ver como deuses, tá certo? Deuses na terra, e enquanto eles não pensarem que fazer justiça significa fazer cumprir as leis, a Constituição, né? Isso é muito ruim. E, por outro lado, né?
quem está como o cidadão tem que também cumprir a lei. Né? Se a lei não está boa, mudemos a lei. Né? Muita gente de esquerda, durante muito tempo, dizia, não vamos cumprir essa regra. Né? Deu no que deu. Tá certo? Deu no que deu. Né? Perfeito. Vilalta, 5 segundos que a live vai cair, porque o Instagram só nos deixa 1 hora. Dá um beijo pro povo aí. Beijo para todo mundo. Obrigado.